Olá, estamos aqui para mais um Power Minds Connex. Eu, Marcelão, sócio amigo também, Ramon Monteiro, diretor industrial da Toyobo do Brasil. Tudo bom, Ramon? Seja Tudo bem-vindo. bem? Muito obrigado pela oportunidade. É um prazer, Vicente. Prazer é Estar aqui, nosso. Marcelo. Muito obrigado. Agora você conte para nós o que faz a Toyobo do Brasil e o que você faz na Toyobo. A Toyobo do Brasil é uma multinacional japonesa, né? Ela está no Brasil há 65 anos e nós produzimos inseticida e fungicida biológico autorizados, né, aprovados para agricultura orgânica, para substituir os venenos químicos. E também produzimos de duas plantas, a abobrinha brasileira e da raiz forte, enzimas da abobrinha, o ascorbato, e da raiz forte, a peroxidase para exame de sangue. Nós extraímos a matéria-prima, enviamos para a matriz no Japão, e lá no Japão eles purificam novamente a matéria-prima e montam os kits para exame de sangue. Eita, sabia que faz exame de sangue com abobrinha? Eu não tinha a menor ideia. É um que é isso? componente, né, das matérias-primas utilizado no reagente, tanto da abobrinha quanto da peroxidase, que é o da raiz forte. Raiz forte é aquele wasabi que a gente come na Isso, comida wasabi, japonesa, né? wasabi, isso aí. Inclusive, Mas- já mataram meu sonho aqui, né? Que eu adoro wasabi, mas acabei de descobrir que o wasabi que a gente come aqui Brasileiro é é falso. falso. Falso entre aspas, A né? nossa matéria-prima, ela é feito o molho, é vendido em Outbacks, né? Então, é usado como a matéria-prima, né, para fazer esse molho wasabi também. Ah, mas é gostoso, É do mesmo gostoso, jeito, é né? gostoso, muito bom. Adoro. Com parcimônia, né? Isso aí. Igual, você já viu o Jackass, aquela série, né, de malucos americanos lá? Tinha uma competição deles lá que era cheirar o wasabi. Nossa. O cara quase morre ali, isso é louco. Às vezes a gente erra um pouco na dose e já chora, né? É bem forte. Deve ter, né, o wasabi cultivado no Japão, né, a matéria-prima, o wasabi verdadeiro deve ter algum mercado nacional que deva vender, com certeza, esse produto, né? Mas a nossa matéria-prima em si, ela é utilizada também. Mas o forte é inseticida. O forte dos nossos produtos é inseticida e fungicida biológico. Biológico. Tá? Esse nós processamos através do arroz parboilizado, nós fermentamos o fungo, né, que nós queremos que desenvolva, e depois recolhemos ele em esporos e vendemos em produtos formulados ou matéria-prima para os nossos clientes. E o outro produto é a enzima, que é extraída da raiz forte e da abobrinha. Esse nós mandamos a matéria-prima para o Japão, né, para a matriz que fica em Osaka, no Japão, e lá é montado os kits, os reagentes, e é vendido para os hospitais, os laboratórios, né? Mas aqui no Brasil a planta é onde? Você fica onde? Eu fico em Salto. Nós Salto. temos planta em Salto, Salto e perto de Itu, Americana. né? Isso, Salto do lado de Itu. Aqui no estado de São Paulo. Tem o escritório aqui em São Paulo também, aqui no Morumbi, de frente com o shopping, tem um escritório também, mas aí é só um escritório administrativo. Tá, mas a fábrica A lá? fábrica em si tem uma planta em Salto e outra em Americana. Ah, a americana tem também, né? Isso. E quantas pessoas trabalham no Brasil? A nossa produção ela é sazonal, né? Então tem os períodos, no caso da raiz forte, por exemplo, a gente opera a fábrica da parte de enzimas de maio até novembro, dezembro, tá? A peroxidase. Depois de janeiro até março, abril vai a abobrinha, a produção da abobrinha. E durante o ano todo a gente faz a produção de fungo. Então quando inicia a produção da abobrinha e da peroxidase, tem uma elevação do número de pessoas. E também no fungo, dependendo da demanda de mercado, que tem também a entre-safra. No período de mais seca, de junho, de fevereiro, que fecha a safra, onde colheu soja, colheu milho, né? Então, ali não tem aplicação do inseticida, a não ser culturas que tem a irrigação, né? Hortifruti, os HF que a gente fala, né? Que são as hortaliças, mas é um mercado um pouco menor, né? O grande produto que a gente vende é para soja, para o milho, para o café, para as pastagens. Tá? Nós chegamos já a ter até 600 colaboradores, tá? Mas ele varia de 200 a 400, já chegamos a ter 600 colaboradores. Mas Como é uma multinacional? Está no É mundo uma inteiro? multinacional japonesa. Tá. Como que é ser diretor industrial disso tudo, cara? Cara, é um privilégio. Eu gosto de paixão mesmo, né? Acho que a gente tem que ter paixão no que faz, né? Se perdeu a paixão, fica ruim o negócio, né? Então, assim, eu tenho paixão no que eu faço, né? Hoje eu tenho minha família,
né? Sou casado, tenho 2 filhos, então o que nós estamos conseguindo, a família, a estrutura que a gente tem hoje é através da Toyobo. Sou muito grato. E é uma oportunidade de aprendizado também, porque eu iniciei como um assistente técnico de produção, né, na Toyobo, e eu estou lá há 14 anos e passei como supervisor, como gerente, e hoje eu estou como diretor industrial. Então eu cuido de toda a planta produtiva, né, e a parte de engenharia e manutenção também da fábrica. Você está Então, com que idade? Eu estou com 42 anos. 42? Isso. E ela está no Brasil há? Há 65 anos. 65 anos. Tá. Mas complementando a pergunta dele, com essas coisas meio diferentonas aí, que eu nunca tinha ouvido falar, fazer inseticida com fungo de arroz. A gente fermenta o arroz, né? Pré-cozinha o arroz e desenvolve o fungo que nós queremos. Tem fungos que é para a mosca branca, tem fungo que é para o bicudo, tem fungo que é para a broca do café, para a broca do milho. Então são fungos diferentes. Tem fungos de solo, que são fertilizantes também. Além de combater as pragas do solo, ele também ajuda a planta a se desenvolver, ser mais forte e gerar mais frutos. Que beleza. E fora o reagente, o exame de sangue de abobrinha, Isso. você já conhecia, você já tinha ouvido falar dessas coisas quando você entrou lá? Não, nunca tinha ouvido falar. Vem do fungo, né? Fui criado assim, a minha infância toda na agricultura, com meus pais. Onde? Né? No Formosa do Oeste, no Paraná. Né? Então lá eu me criei na lavoura, ajudei meus pais a partir dos 13 anos, né? Meu pai tinha lavoura, mas trabalhava também para outras pessoas, para ter uma renda já desde de moleque, assim, na adolescência, que já queria ter, comprar minhas coisas, né? E depois, nunca tinha ouvido falar de fungos biológicos, né, para agricultura. Então era só produto químico mesmo. E hoje era barra pesada naquela época, né? Sim. E a agricultura hoje ela está muito tecnificada, né? Os agricultores estão cada vez mais evoluindo com equipamentos, com as formas de aplicação, os manejos em si. Então a produtividade, né, aumentou muito. Então hoje pode ser ainda melhor com os fungos biológicos, que dão uma qualidade melhor nos produtos, principalmente para a gente que somos consumidores, né? E globalmente, é uma empresa que tem concorrentes grandes, como é que é a posição dela no mercado? Nós temos concorrentes, e os nossos concorrentes hoje são os nossos parceiros também. Então a gente produz a matéria-prima, hoje nós somos considerados os líderes de produção de fungos biológicos. Né? Então nós produzimos a matéria-prima e vendemos a matéria-prima para os nossos clientes que na ponta são concorrentes. Né? A gente não atua na ponta, diretamente na ponta. Né? A gente trabalha muito B2B. Lá no B2C a gente não é o foco da Toyobo trabalhar no B2C, e sim fornecer e ter a parceria cada vez mais forte com os nossos clientes, né? Mas fornecendo a matéria-prima. Esse é o foco. Tá, então tua família era de agricultores? Meu pai e minha mãe são mineiros. Meu pai trabalhou muito operacional em fábricas em São Paulo. Né? Em 93, 94, nós morávamos na Zona Leste aqui em São Paulo, próximo de Itaquera. Onde nós morávamos ia ser construída uma estação de trem de metrô. Fomos desapropriados naquela região. Com a desapropriação, meu pai e minha mãe, né, meus avós maternos moravam já no Paraná. E aí mudamos para lá, porque era só a gente para cá, né? Os irmãos da minha mãe já estavam todos lá, os irmãos do meu pai já eram de Minas. Então a gente resolveu mudar uma cidade mais tranquila, né? Sair do São Paulo, né? Então tinha a preocupação da criação minha e do meu irmão, né? Nós somos em 2, em crescer num local mais tranquilo. Né? Então aí meu pai começou a trabalhar com a agricultura, mas ele foi trabalhador aqui, operacional mesmo, em fábrica. E minha mãe, depois que aqui ela trabalhou também na Brasilana, que é uma empresa que também é do grupo da Toyobo, né? com parte de tecelagem. E aí foi para o Paraná, ela prestou concurso público lá com o magistério na época e ela hoje é aposentada como professora, mas depois fez pedagogia e tal, mas na época poderia, quem tinha o magistério, ser professor, né? E aí ela lecionava e meu pai trabalhava na lavoura. E depois, em 2004, eu entrei na Sadia, né, em Toledo, né, no Paraná. Meu pai e meu irmão também, né, meu pai tinha arrendado as terras. E depois minha mãe passou no concurso público em Indaiatuba. E aí meu pai e meu irmão se mudou para Indaiatuba e depois, quando eu terminei a graduação, eu também me mudei, que era uma vontade de vir para São Paulo. Indaiatuba estava se desenvolvendo muito, é um polo ali muito bacana, industrial. Então a gente se mudou para cá.
Mas você chegou a pegar na enxada quando era criancinha, não? Já rocei pasto, já arranquei feijão, já ralhei algodão, já catei algodão na lavoura Pô, também. diz que colher algodão é doloroso, né? Até acostumar um pouco ali, né? A posição que você fica é meio desconfortável, agachado, né? É. Então dá bastante dor na lombar, vamos falar assim, né? Mas trabalhei. Tive a vivência de como que é a agricultura manual, vamos dizer assim, né? Hoje eu tenho amigos, visito eles, né? Agora no Natal, no Ano Novo a gente foi visitar meu sogro e minha sogra que moram lá, tem amigos, e hoje é tudo mais tecnificado, né? Os tratores com ar-condicionado, hoje quase ninguém capina mais, né? Então. Hoje mudou muito. Aqui em São Paulo, pelo menos, quando a gente encontra alguém que não tem o que fazer a não ser perturbar os outros, a gente fala, pô, vai encher uma laje, vai carpir um lote, né? Vai carpir um lote ali, você já carpiu muito lote. Já carpi. Ramon, você foi um cara que saiu do chão de fábrica e chegou à posição de diretor industrial, eu acredito que acima dessa posição só o CEO, né? Isso. E você, obviamente, desenvolveu diversas habilidades, além da habilidade técnica de lidar ali com o seu dia a dia, né? Então, o que você considera? Qual foi a habilidade que você desenvolveu que te ajudou a chegar nessa posição? Porque não é todo mundo que chega nessa posição. Sim. Uhum. Então, Sim. Como foi essa trajetória? Ela foi pensada? Você foi vivendo no dia a dia? Olha, desde quando eu entrei, né, no frigorífico, né, em Toledo, na Sadia, eu já entrei e já olhava nos murais, como que eu faço, quais são as vagas que estão sendo pleiteadas, o que eu preciso fazer para poder chegar, né, num nível melhor e ir criando carreira. Dentro da própria empresa. Dentro da própria empresa. Eu nunca tinha trabalhado em empresa, né? E nisso partiu, assim, eu sempre fui muito observador, né? Melhorias que possa ser feita, uma redução de custo, a forma como as pessoas se conversam, a forma como o gestor trabalha, como ele lida, como ele planeja. Então eu comecei desde o início, pensando, observando, dando sugestões, e com 6 meses lá tinha um programa de melhorias na empresa. Porque logo quando eu entrei em maio de 2004, em junho eu prestei o vestibular de inverno na PUC do Paraná. Eu sou engenheiro de produção, de formação, tenho uma graduação em engenharia de segurança do trabalho, que eu fiz depois aqui em São Paulo. Então, com a engenharia de produção, era muito gestão de pessoas, custo de produção, planejamento de produção, PCP, né? Logística, envolvia tudo. Então, eu fui vendo onde que eu poderia estar me aprimorando. E nisso, com 6 meses depois que eu estava na empresa, eu fui promovido a cuidar de grupos de melhoria dentro da fábrica. O meu gestor na nossa área tinha 200 colaboradores, então nós dividíamos aí em 15 grupos, 20 grupos, né, 10 pessoas por grupo, e todo dia eu fazia uma reunião com cada pessoa desse grupo. Pegava um de cada departamento para não desfalcar a produção e a gente se reunia. E os grupos que eram os 10 primeiros mais pontuados, porque cada melhoria desenvolvida, ela tinha uma pontuação, e eu era encarregado de fazer o quê? Tinha melhoria que precisava investimento, tinha custo, tinha que mostrar o payback. Então, aí foi onde eu fui aprendendo a mostrar os resultados, a melhorar os processos. Muitos processos era só um layout, era uma forma da pessoa trabalhar, então você melhorava a ergonomia do colaborador, você ganhava tempo, então você reduzia custo, deixando o colaborador mais confortável para trabalhar. Com 6 meses eu comecei a coordenar esses grupos, né? Durante 2 anos eu fiquei fazendo isso, e esses grupos, conseguimos algumas viagens pela Sadia, né? Nas Cataratas do Iguaçu, que tinha jantares, tinha as viagens, e depois eu virei líder de produção, encarregado, né? E no último 1 ano e meio que eu fiquei lá durante os 5 anos, os últimos 1 ano e meio, eu cheguei a atuar como supervisor de produção. Então, assim, a liderança com planejamento, né, o tipo de produto, a forma de produzir, a orientação do colaborador e principalmente o feedback, a orientação com as pessoas, para você trazer as pessoas para o seu time e eles estarem engajados, eu acho que é fundamental. Então lá eu tive a oportunidade de aprender muito isso, principalmente com o meu gestor, que foi meu primeiro gestor, eu tenho contato com ele até hoje. Fui no Paraná, visito ele sempre quando eu vou lá. Então, assim, foi uma pessoa que trabalhou naquele período, né, de 2004, muito antes, na Sadia, que não exigia assim, uma faculdade, era por desempenho da pessoa, ela ia trilhando cargos, né? E ele saiu de lá, se aposentou como supervisor de produção
E quando eu já estava lá, muitos supervisores já exigia nível superior, com a qualificação melhor para poder atuar. E ele se aposentou, passou por todos os departamentos com a forma que ele trabalhava, com a gestão que ele fazia, com os controles, com os monitoramentos e principalmente tendo as pessoas do lado dele. Então ele foi uma pessoa muito benquista, que iniciou também na produção, terminou como um supervisor de produção, muito bem realizado, né, o trabalho dele internamente. Então foi uma escola para mim, ali foi um início. Né? Então acho que assim, eu aprendi muito sobre a responsabilidade, né, de você realmente ter paixão naquilo que você faz, sentimento de dono, porque a gente não é porque é um colaborador, nós temos que ter o sentimento de dono, né, que cada coisa que às vezes a gente está vendo, vai ter uma perda aqui, outra ali, por que dessa perda? O que eu posso fazer para não perder? O que eu posso fazer para trazer o colaborador para que ele realize, ele saia daqui satisfeito com a missão cumprida da tarefa dele que ele realizou? Engraçado, né, Zé? Porque tem muito cara que trabalha numa empresa, até menor, e não tem esse sentimento de dono. Aí vem o Ramon, que trabalha numa multinacional, ou seja, que não é de um dono só, né? Não. E ele vem e fala sobre o sentimento de dono, né? Ou seja, o sentimento de dono não é, na realidade, o do dono, mas é esse comportamento e essa autorresponsabilidade que você teve e que te ajudou aí a galgar a tua carreira e fazer você chegar a diretor industrial, né? E parece que esse cara foi um dos seus mentores, do jeito que você fala dele, né, com admiração, parece que ele foi o grande mentor, um grande mentor, né, grande. que te ensinou como observar ao redor e você, né, construir a sua carreira. E hoje você, nessa posição de diretor, você se vê como mentor? Eu me vejo. Hoje eu me vejo, né? Ele com certeza foi um exemplo, né, para mim. Hoje eu tenho o meu gestor dentro da fábrica, que também nos ajuda bastante, nos ajuda muito, né? Tá ali muito parceiro com todos os outros diretores. Nós temos uma equipe muito unida. De quantas pessoas? Hoje de diretores nós somos em 8 diretores. Mas e abaixo de você? Abaixo de mim tem essa... Hoje eu tenho 2 gerentes e temos mais 3 supervisores, tá? Para cuidar das 2 plantas, né? Então, e a gente consegue, mesmo com essa variação de pessoas, né? Você tem ali uma baixa produção com 200 pessoas, você pode ter 500 pessoas no chão de fábrica, são essas mesmas pessoas. Aí o que a gente aumenta no chão de fábrica? Os encarregados. Né? Aí a gente tem mais encarregados porque trabalham 2 turnos, né? Num período de produção mais alto. Né? Mas assim, eu acredito que a habilidade que eu aprendi com ele no início, né, de como fazer passo a passo, de como orientar as pessoas, de como saber ouvir, escutar as pessoas, né, dar oportunidade para as pessoas expressar também a ideia deles, né, eu acho que isso é fundamental. Hoje eu vou te dar um exemplo. Eu tenho, que trabalha comigo hoje, os 2 gerentes que trabalham comigo nunca foram gerentes. Nunca tinha sido, né, tem uma moça que chama Fabrícia, nunca tinha sido uma supervisora. Então ela era da parte fiscal, né? Era só ela com o trabalho dela. Até a gente ia estar implementando, aumentando a fábrica, implantando uma planta em Americana em 2021. E até o meu gestor, né, chegou e falou assim: e a Fabrícia? Eu falei: boa pessoa, de responsabilidade, de dedicação, mas vai ter que aprender. Né? Então vamos orientar, vamos ensinar. E hoje ela domina a parte produtiva. Né? E também tem um outro gerente, né, que chama Denis. Ele também tinha sido supervisor, né, e já tinha trabalhado autônomo, né, até antes dele entrar na empresa. Ele tinha a empresa dele como prestador de serviço e hoje ele é um gerente na fábrica, então consegue desenvolver muito bem o trabalho dele, diferente dela. Ele já tinha trabalhado com gente prestando serviço, né, então ele coordenava equipes. Ela não, ela nunca tinha coordenado pessoas e hoje toma conta da fábrica muito bem. Eu fico despreocupado. Parece que você encontrou uma metodologia aí de treinar pessoas para que elas se tornem multiplicadores do processo, né? Da cultura, do processo, da gestão. Isso faz com que você delegue de uma forma melhor, né? Isso, e isso eu acho que é fundamental, viu, Marcelo, o delegar.
né? Porque muitos gestores têm a dificuldade por não confiar ou porque às vezes a gente acha, ó, só vai funcionar se a gente pôr a mão. Mas eu acho fundamental a gente dar oportunidade para as pessoas. Não é simplesmente falar, vai lá e faz isso. Não. O que você pensa nessa situação? O que você faria? Então você começa a dar credibilidade para a pessoa, vontade de querer mais. Pelo que eu estou entendendo, é aquela história, né? Você não pega o peixe, coloca na boca dela. Você ensina ela a pescar, né? Eu nunca aconteceu isso comigo, de um colaborador vir trazer alguma dificuldade, algum problema, eu já dar a resposta para ele. Isso nunca ocorreu. O que você faria nessa situação? Para forçar eles, né? E assim, a hierarquia nossa da empresa, de quando eu entrei, ela era muito menor, ela era enxuta, né? Porque a empresa era menor, né? Por mais que seja uma multinacional japonesa, ela era menor. Mas o período da pandemia foi o período que a gente mais cresceu. Nós montamos fábrica no período da pandemia. A agricultura não para, né? Então, os produtos importados, dos químicos, é tudo importado. Então, com isso, teve a oportunidade, né? O produtor precisa aplicar um produto para combater a praga, né? Então, acredito que isso foi uma ajuda para o produto biológico, para o agricultor começar a experimentar um pouco mais o produto biológico. Porque tinha um certo preconceito, uma certa dificuldade, porque o produtor está vendo lá uma praga, ele quer aplicar um produto que amanhã ele vê um inseto morto. E o biológico não é assim, ele tem que ter uma periodicidade, um pouco mais frequente do que o químico. Mas ele mesmo vai se multiplicando. Um inseto parasitado, ele encostou, por mais que ele não esteja parasitado, ele encostou nesse inseto parasitado, ele vai se contaminar e nisso vai se multiplicando. Então, assim, é muito bacana e com esse crescimento nosso, né, teve a oportunidade onde eu consegui hoje ter o cargo de diretor, né, o mercado deu essa oportunidade, mas também nós temos que estar sempre preparados. Então, o que eu falo para eles sempre? A gente não tem como prometer uma promoção, né, porque tudo depende de uma condição, do mercado, da expansão da fábrica. Mas o próximo nível é um exemplo, do supervisor para o gerente. Então pense o que você precisa já ter para ser um gerente amanhã ou depois. Quando eu fui tendo essas promoções, eu não sabia que eu ia ser promovido. Né? Simplesmente foi assim, hoje você é supervisor, hoje você é gerente, hoje você é diretor. Mas eu sempre me preocupava em tentar estar preparado o melhor possível, né, para estar obtendo, alcançando aquela cadeira. Claro, tive muitas dificuldades, só que hoje eu falo que é muito mais tranquilo, porque eu delego da forma que eu falei para vocês. Eu não falo o que é para fazer, eu incentivo eles a trazer a sugestão. E eles sempre hoje vêm naquele pensamento, eu tenho um problema, mas Ramon, eu tenho essa dificuldade, estou pensando em fazer isso, o que você acha? Então eles já trazem, isso faz total diferença, eles irem lá, conversar com os colaboradores, simplesmente de você ir lá e chamar o colaborador pelo nome, dar uns parabéns para ele do dia do aniversário dele, já muda a condição, já traz esse cara para perto de você. E falta muito isso, essa parceria de você dar uma abertura, de você dar condição para que as pessoas venham, traga oportunidade, traga ideias para você. Não é que todas vão ser aprovadas, né? Mas você está dando a liberdade para o colaborador expressar o desejo dele, de conversar. Eu sempre dou a liberdade, pode falar comigo o que for. Eu não sou o dono da razão. Eu estou errado? Por favor, me fale o que eu preciso melhorar. Então, com isso, a gente vai crescendo, vai criando harmonia entre a equipe, que eles não têm o chefe como, é meu chefe, eu tenho medo. Não, ele tem o respeito, mas nós somos unidos e cada um eu dou o lado, a abertura de dar opinião, e eles fazem o mesmo com os colaboradores que estão no nível um pouco abaixo. E a gente também já fica de olho. Quem são as pessoas que podem estar crescendo? Quem são essas pessoas? E a gente, de uma forma ou de outra, a gente já dá um spoiler. Cara, né? Você precisa, vai melhor aqui, porque amanhã ou depois pode ter uma oportunidade. Estude isso, busca aquilo, para você estar preparado numa oportunidade que venha. Então, é muito gratificante. Eu gosto muito de lidar com pessoas, eu gosto de estar lá no chão de fábrica, né? E nós temos hoje um time de manutenção na parte de engenharia, é o mesmo gestor que cuida da parte de engenharia e da manutenção, e tem o gestor da produção.
nós estamos muito bem unidos. Porque geralmente dentro de uma produção e de uma manutenção tem os conflitos. Já ocorre, né? Mas hoje tem um diálogo muito mais conciliatório, uma forma muito mais tranquila de se realizar, de se resolver os problemas que acontecem. Você levantou a bola aí da liderança, né? No fim das contas, dependendo do autor que você lê, eles definem 5 a mais ou menos 12 estilos de liderança, né? Tem o líder pelo exemplo, o líder pela inspiração, o líder pelo medo, o líder, né, o autoritário, enfim, depende de 5 a 12. E isso acaba tendo um efeito cascata, né? Ele teve um mentor inspirador, né? Pegou na mão, que né? pegou na mão, um cara que dava o exemplo, né? E tem também tem um líder que meio que inspira pela ralação, né? Ele, é operacional. Operacional. Ele é bom pra caramba e fala, sejam bons como eu. Mas não é o estilo dele. O teu é o da inspiração, da motivação, do incentivo, né? Você incentiva a ser independente, né? E vem de cima para baixo. Ele teve um mentor assim, ele está tratando a galera dele assim, com certeza eles vão tratar a equipe deles da mesma maneira. Feito borboleta, assim, isso aí. Cadeia. E o interessante é que dependendo da situação, do momento da empresa, do momento da equipe, do momento do departamento, não tem necessariamente um jeito certo e um jeito errado. Perfeito. Às vezes, para aquele momento, o jeito mais carrasco é o que vai resolver melhor aquela situação de momento. Claro que o ideal é que ela não se perpetue, que não dure muito tempo. Mas vai ter momentos em que muito conciliador, o que você faria, não dá tempo. O que você faria. Está pegando fogo ali na fábrica, não dá tempo do que você faria. Vai lá e apaga aquele negócio, pelo amor de Deus. Já teve momentos assim que a gente vê você falando e parece ser um cara muito inspirador, muito calmo, muito metódico. Já Marcelo, já. De um Ramon. Já. De aflorar um Ramon diferente, mas... Já, com certeza, porque eu sou muito de querer resolver, né? Muito de querer resolver, ajudar e resolver. Por mais que eu estou falando da conciliação, essas promoções que eu tive, né, que eu fui obtendo na minha carreira, foi muito difícil, porque eu vivia no chão de fábrica, eu vivia lá na produção, olhando todo dia o produto, e hoje não, hoje eu fico mais no controle, né, olhando mais os números, pensando para frente o que vamos melhorar, o que precisa ser melhorado. Mas já aconteceu, principalmente com a parte gestora mesmo, né? É muito mais a parte gestão de um parceiro, de um par. Um exemplo, eu sou diretor da produção e tenho o diretor da qualidade, tenho o diretor do RH, tenho os outros diretores. Nós já tivemos discussões, né? Porque é normal ter, né? Já ocorreu também de um feedback mais forte com o colaborador. Porque eu penso o seguinte, nós temos que ser justos com as pessoas. Nós não temos que privilegiar o A ou o B. Não, esse aqui eu vou deixar passar porque, não, eu gosto mais desse cara. Não, acho que a gente tem que ser justo. Porque você sendo justo, você passa isso para a sua equipe. Não tem aquele é puxa-saco. Porque existe muito isso de você, às vezes, proteger. Não é o proteger, é você ser justo. Errou, vamos resolver. Né? E muito não é o errar. Talvez a pessoa fez algo que não seguiu um procedimento, um processo, ou o procedimento está falho. Muitas vezes não é a pessoa errou porque quis ou falhou. Não, acontece também, né? Tem aquelas pessoas que querem dar um jeitinho, né? Acontece. Aí cabe ao gestor ele ter as suas medições, os seus controles, os seus monitoramentos, para você avaliar e entender que aquilo foi feito de uma forma, né, errada. Porém, tem a forma da gente estar cobrando e tentar ver o procedimento. Como que está o procedimento? Como que está a sua instrução de trabalho? Ela está falha? Houve uma falha porque o sistema falhou? E muitas vezes acontece por isso. E às vezes o gestor faz, não, putz, você errou, né? Você fez isso, eu já te ensinei isso 1, 2 vezes. O que está acontecendo? Então, aí você acaba frustrando a pessoa. A hora que a pessoa te vê, ela
curte essas coisas. Mas tem momento, Vicente, que sim, claro, você fica um pouco mais nervoso. Mas aí tem a gente também tem que entender isso e a gente trabalhar isso. Para mim foi difícil, já teve momentos de dar tapa na mesa, já aconteceu, para tentar resolver uma situação. Entendeu, Marcelo? Já, quem de nós que não fica, chateado com o negócio de chegar nesse ponto. Mas depois a gente vai avaliando e às vezes não precisa disso tudo. Então a gente vai aprendendo, mas já aconteceu. E assim, eu acho que a gente tem que reconhecer quando erra, entender, ir lá, cara, pede desculpa, faz de novo, mas faça da forma mais correta. Mude. Primeiro a gente tem que querer mudar. Reconhecer que errou e mudar. Então eu dou esses exemplos para as pessoas. Olha, não queria ser igual eu era, igual eu já fui assim também, né? Das dificuldades, o jovem ali querendo fazer, então às vezes se atropela algumas coisas. Né? Mas hoje eu acredito que a forma como eu conduzo, a bagagem que eu consegui criar durante esses 22 anos, né? Que comecei com 20 anos num chão de fábrica, num frigorífico, uma linha contínua, né? Mal não conseguia parar. Então era muito difícil. O processo é difícil. E o processo que nós estamos também hoje é difícil. Né? Tem muitos controles, temperatura. O fungo biológico, ele é um ser vivo. Então você tem que ter muito controle, de temperatura certa, de umidade certa, de ventilação certa, porque senão ele não dá a produtividade que você quer. Então são muitos controles e hoje a nossa fábrica ela é muito artesanal, porque tem muitas coisas que máquina não faz no nosso processo. Então assim, a gente depende muito das pessoas. Estamos trabalhando com automação, estamos com plano de automatizar o que nós conseguimos automatizar, mas nem tudo dá para automatizar. A máquina não consegue substituir a pessoa. Não consegue. Ramon, e o que você espera encontrar no Power Minds Connect? O que você pode dar para o Power Minds Connect e o que você espera receber desse nosso movimento de conexões? Olha, o Power Minds Connect para mim é uma oportunidade, né, de estar com pessoas vitoriosas, de pessoas que querem sempre prosperar e principalmente ajudar pessoas, resolver problema de outras pessoas, né? Eu entrei nesse movimento através do Herbert, né? Numa mentoria que eu conheci o Herbert através de uma imersão do Fábio Frey, né? Que com inteligência e neurolinguística, né? E neurociência, né? Porque eu via que eu precisava melhorar em alguns aspectos emocionais também, de forma de como lidar, de autossabotagem, né? E por que não? Por que você não prospera? Vai um pouco e volta. Então, era mesmo a forma de tentar melhorar a minha pessoa. E através disso, eu conheci o Herbert numa palestra que ele participou como empreendedorismo, né? E através dessa palestra, eu fiz uma mentoria com ele na PDD Academy. E lá ele falou, né, conhecendo, né, me pediu, me manda o seu currículo. Cara, você nunca pensou em ajudar outras pessoas? Tem pessoas que querem ser melhores gestores, tem pessoas que querem melhorar, né, a forma dele de lidar com pessoas, a forma de melhorar os processos da fábrica. Eu falei, Herbert, claro, eu quero, sempre tive vontade também de ter o meu negócio, né? E hoje nós somos sócios, estou aqui para aprender com vocês, que são pessoas maravilhosas, pessoas que estão crescendo, e eu acredito que eu tenho a oportunidade de aprender ainda mais, de ajudar pessoas, né? Hoje eu sou muito feliz aonde eu estou no meu trabalho. Foi um ponto que eu frisei muito com ele. Eu quero ajudar fora do meu horário de trabalho, com treinamento, com mentorias. Eu acredito que eu possa, através da experiência que eu obtive durante esse período, ajudar muitas pessoas a serem melhores e, com isso, ter ótimos resultados no mercado onde que eles atuam. Desde aquela pessoa que está iniciando hoje no chão de fábrica, como que ele precisa, o que ele precisa para ele já trilhar alguma carreira dentro da fábrica, como gestores que são líderes, supervisores e assim por diante. O encarregado virar supervisor, o supervisor virar gerente, o gerente também virar um diretor, da forma como eu faço hoje. Né? Conversando uma mentoria, você trabalhando de tete a tete com as pessoas, vamos dizer assim, você vai entender as dificuldades, as dores que eles passam, e eu tenho certeza que eu possa estar contribuindo de alguma forma. E eu vejo o Power Minds como uma oportunidade de hoje a gente ter uma sociedade, né, e de a gente fazer esse negócio alavancar e a gente ter muitas pessoas que a gente vai poder ajudar. Então eu sou muito grato,
E vou me dedicar ao máximo aí para estar junto com vocês e fazer o Power Mind ser top dos top. Já é. Isso aí. Obrigado, Ramon. Um prazer, viu, Vicente? Obrigado, Marcelo. Até o próximo Marcelo, obrigado. Power Minds Connects. Até lá. Ramon, muito bem-vindo à caixa preta do Power Minds Connects. Aqui é onde... Boa noite. Boa noite, aqui, Everton. É um prazer estar aqui. aqui é onde nós cavamos os maiores insights, os medos e também aqueles momentos, né, desafiadores que os empresários e os grandes CEOs do Brasil têm. E você, como um grande diretor de uma empresa, né, para quem já assistiu a primeira parte da entrevista, agora a gente vai um pouco mais a fundo. Posso fazer as perguntas? Pode. Vamos lá. Pronto, vamos lá. Ramon, a gente sabe da sua origem, da onde você veio, e eu queria saber quantas vezes na sua jornada de adolescente, né, lá da roça, e para começar, aquela parte toda que você falou, de que você teve até que esconder a sua formação para conseguir, né, um emprego e tudo. Quantas vezes você pensou em desistir? Olha, pensar em desistir, eu nunca pensei em desistir. Porque sempre tem a esperança, né? Então, tudo que eu passei, né, pensando na primeira empresa que eu trabalhei, teve um período que eu entrei e fui observando o que eu precisava fazer para a gente ir ganhando nível dentro da empresa, né? E eu me sujeitei num período que eu tive na última posição, né? Eu fiquei durante 1 ano e meio, né? Quando a gente tem uma promoção numa empresa, você foi promovido, você já tem a remuneração. Mas não ocorreu comigo. E foi num período que teve uma baixa no mercado, a empresa fechou-se um turno e passou-se 1 ano e meio, eu assumi a posição e eu fiquei, me submeti, né, vamos dizer assim, foi uma frustração, porque eu achava que ia chegar sempre a promessa mês que vem, e esse mês que vem nunca chegou. Então, assim, naquele momento eu poderia ter pensado, poxa vida, né, aqui eu não vou conseguir, né? Será se eu vou conseguir em outro lugar? Mas eu nunca desisti porque tinha esperança e, acima de tudo, teve um aprendizado que foi muito importante para mim, que cada momento difícil que enfrentava, né, uma dificuldade na produção, às vezes até amanhecer na produção, né, aconteceu de eu trabalhar em meio período num turno, meio período no outro turno, não encontrava às vezes a minha esposa porque ela saía também para trabalhar de manhã, então foi difícil, mas pensar em desistir eu nunca pensei. E da onde veio essa força? Uma motivação externa, como as pessoas costumam em videozinho, em postzinho, em frases motivacionais, ou alguma coisa mais interna ou alguma coisa diferente? A motivação para não desistir. Eu acredito que muito é a estrutura, né? Eu sou de uma família humilde, né? Minha mãe, meu pai é operador de produção, operador de máquinas em São Paulo. Depois se aposentou, né? Hoje é aposentado pelo INSS, né? Minha mãe é professora, lutou muito para sustentar a gente, né? Começou a lecionar no Paraná com o magistério, depois foi fazer uma graduação já com mais de 40 anos de idade, né? Para se adequar no mercado. Então, acho que a motivação veio de dentro de casa, pelo espírito de vencer, da vontade, né? Muito humilde, mas nunca faltou nada, então tinha muito amor e carinho. E com isso a gente quer ser sempre melhor, né? Ser exemplo e ser melhor que os nossos pais, né? Para ser orgulho para eles. Show de bola. Do que você mais se orgulha de ter feito na vida? O que eu me orgulho é ter minha família, né? Ter a minha esposa, que eu conheço ela desde os 7 anos de idade, né? A gente cresceu junto, estudava de carteira colada, né? Ela fazia meus desenhos, né? Sou engenheiro de produção, não gostava muito de desenhar, ela fazia meus desenhos. Então hoje a gente tem uma família, sou muito grato, sou muito feliz e a gente está prosperando a cada dia juntos, unidos, com amor sempre, né? Então eu acho que a família e hoje a vida que a gente está levando, né? E trilhando novas oportunidades. E o Power Minds veio para somar ainda mais, né? Um nicho de mercado que eu sou sincero em falar que eu não me via, né, nessa oportunidade, já dei aula, né, já vendi livros, né, então a gente já fazia aquela persuasão, né, de trabalhar para a gente vender a nossa imagem, né, e através de conhecer você, né, na PDD Academy, na sua mentoria, você me abriu essa oportunidade e falou, por que não, né? Então eu pensei com muito carinho, pedi a Deus, é realmente isso? Ele falou, é isso, então vai que vai dar certo, então eu estou muito contente. E vamos lá superar todas as dificuldades e vencer. E ajudar as pessoas, né, Herbert? Sim. Porque com isso a gente está ajudando muitas pessoas que têm dificuldade, têm aquela dor que ela quer superar. Então acho que a gente tem total competência para superar, para ajudar essas pessoas. O que mais te envergonha
de ter feito na vida? Qualquer coisa, uma besteira, uma oportunidade que perdeu. O que mais assim, poxa, eu tenho vergonha de ter feito isso. Tem alguma coisa? Vergonha? Eu acho que quando eu estava começando, eu me recordo muito bem que eu entrei na empresa lá no frigorífico no Paraná. Eu tinha um carro, eu vendi um carro e depois eu acabei vendendo esse terreno e acabei torrando esse dinheiro. Então, uma coisa que eu lutei muito, né, para conseguir, moleque, cabeça dura, né? Faz parte da vida, acho que é um aprendizado e também fazer financiamento de carro, essas coisas eu policio muito, já fiz, né? Às vezes a gente faz essas besteiras e não pensa direito, então são coisas que hoje eu batalho muito para não fazer. O que mais se arrepende de não ter feito? O que eu mais me arrependo de não ter feito? O que mais assim você se arrependeu na vida de não ter feito? Olha, Herbert, eu acho que hoje eu não tenho assim um que eu não fiz, que eu me arrependo. Olha, tudo hoje, graças a Deus, que eu me propus a fazer, eu busquei, eu lutei e fui atrás. Né? Mas eu poderia ter errado porque a hora que você me convidou, eu pensei muito. Né? Demorei para te responder, eu quase pensei, não vou. Então, com certeza, isso aí iria me frustrar muito, porque só de eu não aceitar, eu já estaria me enganando e já estaria perdendo uma oportunidade. Mas eu não tenho nada assim na minha vida hoje que eu posso falar que eu não fiz, né? Que eu vou me arrepender, não tem. Show de bola, fico feliz de você estar com a gente. Vocês que de repente não viram a entrevista completa, assistam, que vocês vão ver a história fenomenal do Ramon. Outra pergunta. Em que momento você percebeu que não dava mais para crescer sendo bonzinho? Esse aí foi complicado, né? Porque Explica aí. Isso aí é uma habilidade, né, de liderança, de gestão que a gente vai trilhando e até mesmo no meio que a gente convive, né? Porque o não é difícil quando às vezes você gosta da pessoa, para falar não é complicado, mas às vezes é necessário. Então hoje eu aprendi, né, com esses cursos, né, com as palestras que a gente vai de inteligência emocional, neurociência e tal, que é necessário até para a pessoa passar por uma dor, para ela saber como lidar com isso e se superar, né? Então precisa falar não, principalmente para nós que hoje somos gestores, estamos na frente de corporações, ou para a nossa família também, né? Para a gente que tem criança, que tem filhos, o não é importante. É um não que dói ali, mas amanhã ou depois ele tem frutos. Show de bola. Qual a verdade sobre o sucesso, né, que ninguém gosta de contar para você? Para mim, a verdade do sucesso é o sofrimento, né? Que as pessoas só vê hoje, quando você está prosperando, você está crescendo, as pessoas não vê o que você passou para você chegar até ali. Então, quando te vê que você está bem, é fácil falar, né? Mas ninguém sabe o por trás, as dificuldades que foi, os medos, né? Os receios que você enfrentou, a coragem que você teve que ter de muito questionamento, né? Muitas pessoas que às vezes estão até mais próximo de você não acreditam no que você pode fazer, não acreditam no seu potencial, às vezes está ali do seu lado, são os primeiros a te criticar, a tentar te derrubar, né? Então eu acho que é muito difícil as pessoas entenderem isso, porque quando você chega, fala, tá lá hoje e é tudo muito, muito bom, não, mas você batalhou muito, sofreu muito para chegar até lá, né? E muitas vezes você não comentou, você não falou o que realmente você passou para chegar. E já falando nisso, qual foi então o preço pessoal do seu crescimento? O preço do meu crescimento na sua vida pessoal? Como que eu vou te explicar? Olha, o preço, assim, o primeiro foi ficar longe dos meus pais, da minha mãe, né, do meu pai, do meu irmão, por exemplo. Eu estava no Paraná, né, não morava sozinho, nunca tinha morado sozinho, e eu me submeti a ficar na cidade, né, onde eu escolhi a fazer um nível superior, né, morava na cidade no interior, e eu tive que sair da casa dos meus pais, né, então ia para a faculdade no período da manhã, 2h30 da tarde eu entrava no trabalho, então muitas vezes eu só fazia ali o meu miojo, o meu sopão, chegava em casa,
tinha trabalho de faculdade para fazer, ia tomar banho, colocavam água de café para ferver, né? E ia até 2, 3 horas da manhã, porque 7 horas da manhã tinha uma prova, tinha um trabalho, então isso para mim foi muito difícil. Lá sozinho, né? Mas passou. Então, assim, ficar longe deles, né? Da minha esposa, que era namorada, né? Ainda. Então, depois, com 23 anos, ela resolveu, né? Resolvemos juntar os trapos, vamos falar assim, né? E foi um alívio melhor, né? Me deu um alívio, porque eu liguei para minha mãe e falei, mãe, a Selma tá aqui comigo. Ela, o quê? Não acredito, vocês sozinhos, fazendo faculdade, né? O que eu ganhava na Sadia, pagava metade da minha faculdade. Na época, meus pais e minha mãe me ajudavam. Mas a gente venceu, graças a Deus. Então, assim, para mim foi a parte mais difícil foi isso. Aí, morar sozinho um tempo, me virar, coisa que eu nunca tinha feito, e foi complicado. O que você sabe hoje que teria encurtado sua jornada se você soubesse lá atrás? Nossa. Olha, eu acho que o conhecimento, assim, habilidades, né, com pessoas, habilidades com produção, as dificuldades que a gente passa no dia a dia, principalmente com as pessoas, entender as pessoas como elas são. Não é fácil, né? A gente tenta, nós gestores vamos tentar uma vez, 2, 3 vezes, né? A pessoa, ela também tem que querer. E muitas vezes você vai ter que tomar uma decisão difícil para você fazer o negócio progredir, né? Então, eu acho que se eu tivesse o pensamento, a maturidade que eu tenho hoje, a facilidade que eu tenho para gerir a equipe hoje e demonstrar o caminho, isso seria muito mais fácil. Mas eu acredito que tudo é um processo, né? Tudo a gente tem que passar na vida, a gente tem que sofrer um pouco, que com esse sofrimento a gente aprende e se torna mais forte cada dia. Show. Para terminar, se você tivesse que deixar uma mensagem, né, uma coisa que realmente que é uma verdade que as pessoas estão precisando ouvir, aquela pessoa que está crescendo agora, qual seria essa mensagem, essa verdade que você deixaria? A mensagem que eu deixo é que tudo a gente tem que fazer com amor, com dedicação, com responsabilidade, independente de onde a gente esteja, né? A gente tem que ter aquele sentimento do dono, né? Até a gente ter o nosso negócio, né? A gente, ou para aqueles que herda alguma coisa da família, tem que ter aquele sentimento de quem fundou, de quem criou, de quem cresceu. Porque às vezes tudo é mais fácil, mas se não seguir com aquele pensamento de dono, né? Eu sou colaborador hoje, né, de uma empresa multinacional. Eu nunca levantei um dia sem ter vontade, sem ter amor naquilo que eu faço. E eu peço a Deus todo dia que eu vá lá, eu realize o melhor que eu posso fazer, que eu volte realizado para casa. Que assim eu deito, vou dormir tranquilamente para no outro dia estar novamente. Então é isso que eu passo para as pessoas. Faça com amor, dedicação, como se fosse seu.